Segunda carta de Paulo a Timóteo, terceiro capítulo, verso de número 5. Diz assim a palavra de Deus: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-se. Tendo forma de piedade, mas negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Amém? Dando continuidade ao terceiro capítulo de 2 Timóteo, nós vemos no verso 1 que Paulo diz que nos últimos dias haveria tempos difíceis, tempos trabalhosos, e ele vai dar uma série de características do ser humano nesses últimos dias. Aleluia! Homens avarentos, egoístas, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, irreverentes, sem domínio de si, inimigos do bem, cruéis, implacáveis, caluniadores, traidores, enfatuados, atrevidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tem aparência de piedade, mas que nega o poder, que é o verso 5. Então, essas são as características da geração que antecede a volta de nosso Salvador, de nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa é a característica da humanidade, a característica dos homens, que eu já falei aqui, de característica por característica. Eles têm forma de piedade, têm a aparência de piedade, a aparência de cristão, a aparência de igreja, a aparência de povo de Deus, a aparência de pessoas justas, de pessoas santas, a aparência de homens religiosos, de homens caridosos, de homens bondosos. Tem a aparência da piedade, mas nega o poder, nega o poder de Deus, ou nega a eficácia do poder de Deus. Forma refere-se a um aspecto ou aparência exterior, como os escribas e fariseus incrédulos, os falsos mestres e seus seguidores estão preocupados com meras aparências externas. Sua forma exterior de cristianismo e de virtude os torna ainda mais perigosos. Mateus 23, verso 25. Olha o que vai dizer a palavra de Deus. Mateus 23, verso 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, bonitos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então, já na época do nosso Salvador, essa aparência de piedade existia na vida dos fariseus, a mais alta sociedade religiosa da época, Eram os homens que todo mundo batia a palma e dizia: não, esses homens são de Deus, Eles oram, jejum, faz caridade, oram em praça pública, oram em voz alta, dão o dízimo até da hortelã do coentro, diz a Bíblia. Então esses homens são elites, são exemplo para nós, Eles percorrem o mar, não para pregar numa igreja, mas para dar uma alma para o farisaísmo. Eles atravessam mares para converter um prosélito. Então, essa é a característica e a falsa aparência de piedade. Não que seja errado orar, evangelizar, pregar, dizimar, ofertar. Não é isso que é o errado. Mas o errado é as pessoas que se escondem atrás dessas práticas externas religiosas, dessas práticas de piedade, só que negam o poder,
poder salvador, o poder do Evangelho, o poder que transforma o homem numa nova criatura, como ele pode dizer: não sou eu que vive mais, mas Cristo vive em mim. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, disse o apóstolo Paulo. Então, não adianta termos a aparência de piedade, mas não temos o poder do Evangelho em nós, trabalhando em nós, para nos salvar do pecado, das práticas erradas, dos maus costumes, das más conversações, dos maus pensamentos, dos maus sentimentos, para nos salvar da nossa própria maldade e nos transformar de glória em glória, até sermos a imagem de Cristo, que é o Evangelho de Deus, é o poder de Deus. E o Evangelho faz isso. Nós estudamos aqui várias cartas de Paulo, né? Colossenses, Gálatas, Efésios, e nós vemos em muitas delas Paulo orando pela igreja, e ele orava para que a igreja fosse transformada até estar à estatura de Cristo, ou seja, até ser semelhante a Cristo, semelhante ao Senhor. Ou seja, nós não temos que ser semelhante à Assembleia de Deus, ou à Universal, ou a Deus de Amor, ou à Congregação, ou a Cordeiro de Deus. Nós temos que ser semelhança de Deus, semelhança de Cristo. Essa é a nossa função. Esse é o alvo nosso, esse é o alvo da igreja. Essa é a obra do Espírito na vida do cristão, santificando ele, transformando ele de glória em glória, pelo poder de Deus, para ele ser a imagem de Cristo, para ele crescer à estatura, à piedade, ao amor de Cristo, né? Paulo diz lá em Filipenses: de fato, de sorte que haja em vós, no vosso interior, os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Porque talvez no nosso exterior nós somos um exemplo de cristão. Esses 40 milhões, em grande parte, é um exemplo de cristão no Brasil. Mas interiormente não há nenhum sentimento de Cristo Jesus dentro dele, né? Mas externamente há um estereótipo de oração, de vir nos cultos. E nós vemos que a igreja hoje, atual, ela muitas das vezes está indo por esse caminho de hipocrisia, né? De aparência, né? Aparência é o que mais vale para as pessoas hoje, né? O que elas têm, o que elas fazem, e não o que elas são, e não o seu interior. Por isso que Deus disse lá para o profeta Samuel: Samuel, você vê o exterior, a aparência. Eu, Senhor, sondo e examino, esquadrilho e vejo o coração. Ou seja, tendo aparência de cristão, de piedoso, de pessoas piedosas, de pessoas que servem a Deus, né? Pessoas tementes a Deus, pessoas que ofertam, que dizimam, que esmolam, que ajudam os pobres. Isso é uma pessoa piedosa. Então ela tem aparência, Paulo está dizendo, só que nega o poder do Evangelho. Poder aqui não é o falar em línguas, o poder aqui não é o profetizar, o poder aqui não é o pular, não, porque até isso pode ser uma aparência também de religiosidade. Eu pulo, eu profetizo, eu falo em línguas, mas e naquele dia? Será que eu vou se apartar de Cristo? Né? Eu profetizo, eu expulso demônios, mas será que naquele dia eu não vou ouvir de Cristo? Não vos conheço. Mesmo vocês fazendo isso, fizerem em nome de Jesus, mas eu não vos conheço. Então não é esse poder que está falando aqui. Qual é o poder então? É o poder do Evangelho. A Bíblia diz que a palavra da cruz é loucura para quem perece, mas para nós ela é o quê? Poder de Deus. Está lá em Coríntios. A palavra da cruz é loucura para quem perece, mas para nós é poder de Deus. Romanos 1,16 também fala: não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então o poder de Deus é para salvar o homem do pecado, para limpá-lo tanto externamente e principalmente internamente, né? Seus sentimentos, sua mentalidade. Paulo diz lá em Coríntios: vós tendes a mente de Cristo. Em Filipenses, que vocês tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que haja em vós. Em Gálatas: já não sou eu que vive, Cristo vive em mim.
A vida que vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, Paulo vai dizer. Então essa é a essência do Evangelho, do poder do Evangelho, do poder de Deus. É transformar o homem. Aparência de piedade, Nicodemos. Era um doutor, era um príncipe dos judeus. Era um doutor, era um bom homem, não era um homem que podemos dizer assim, era um ladrão, ou era um fariseu que odiava Jesus, não. Era um homem de caráter piedoso, era um homem justo, era um homem que tinha todas as aparências, né, que nós admiramos no ser humano, né, que tinha. Só que Cristo disse para ele, se você não nascer de novo, não herdará o reino dos céus, não entrará no céu. Ou seja, se o poder de Deus, se o Espírito de Deus, que é como o vento, que sopra onde quer, você não ouve a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Se este poder não transformar você, o poder de Deus, o poder do Espírito de Deus, você não entrará no reino dos céus. Se ele não transformar você numa nova criatura, num novo ser humano, você tem que nascer de novo. Não basta a aparência. Porque de aparência Nicodemos tinha muita. Tinha muito mais do que a maioria dos fariseus daquela época. Mas precisava ser operado nele uma obra que só o Espírito Santo pode fazer. É chamada regeneração, teologicamente falando, mas falando numa linguagem clara, o novo nascimento. Amém. Nascer de novo. Mas como Jesus, ele perguntou, como eu sou um homem velho, como que eu vou nascer de novo? Eu já sou um homem velho. Ou seja, o Evangelho não se explica humanamente falando, porque é loucura, a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem. Então Jesus vai dizer, Nicodemos, tem que nascer de novo, tem que nascer da água e do Espírito. Ou seja, é uma obra do Espírito esse novo nascimento. Não significa, Nicodemos, que você vai voltar a ser uma criancinha, vai voltar lá no ventre da sua mãe e vai nascer de novo, não. Mas é uma obra interna. Esse velho Nicodemos vai morrer para nascer o novo Nicodemos, criado à imagem daquele que o formou, né? Criado à imagem de Cristo, e não a imagem do homem, a imagem e semelhança de Deus, não a imagem e semelhança do homem ou da besta, do diabo, mas um filho de Deus e não um filho do diabo, um servo da justiça e não um servo da injustiça, um vaso de honra e não de desonra, um trigo do Senhor e não um joio. Então essa obra é soberana, é do Espírito Santo de Deus. Cristo disse que ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então esse poder que Paulo fala aqui, que eles negam o poder, né? Na outra tradução diz, mas negando a eficácia dela, ou seja, negando a eficácia do poder de Deus, que transforma o homem numa vida piedosa. Ou seja, o poder de Deus transforma o homem numa nova criatura, para que ele viva uma vida piedosa. Mas temos que tomar cuidado, Paulo está dizendo, porque há pessoas que têm a aparência de piedade, têm várias características de um cristão, mas não são. São falsificados, são falsos. Então, olha como o inimigo imita muitas das vezes. Ele pode enganar muitas pessoas e tem muitas pessoas enganadas. A parábola do semeador diz que tem aqueles que ouvem a palavra e recebem com alegria. Então, eu ouvir a palavra, o pastor ouvir a palavra, nós ouvirmos a palavra e recebermos com alegria, não é nenhuma garantia, não é nenhum sinal que vai produzir alguma coisa boa em nossa vida. Porque a parábola diz que ele recebeu com alegria, mas não teve raiz, veio o inimigo, levou a semente embora. Então isso não é sinal. O mágico Simão, lá de Atos dos Apóstolos, ele ouviu a palavra do bom grado também, com atenção, diz a Bíblia. Mas a intenção dele era comprar o dom de Deus com dinheiro. Então tem um monte de gente que até presta atenção, que até tem aquele interesse, até tem aquela alegria, mas suas motivações são falsas, né? Judas seguiu Jesus por 3 anos e 6 meses. Enganou todos os discípulos, menos Jesus. Mas todos ele enganou.
Só foram descobrir que era o traidor depois que ele tinha se matado ali. Aí foram descobrir, né? Ninguém sabia, não demonstrava para ninguém, porque tinha a aparência, né, de piedade. Então temos que tomar cuidado. O inimigo é mestre em falsificação de dons espirituais, de obras, de condutas cristãs para enganar os crentes, para enganar a igreja do Senhor. Então nós temos que nos examinar a nós mesmos, porque lá em Coríntios, Paulo diz também que o diabo se transforma em anjo de luz para enganar. Assim também seus ministros, em ministros da justiça, para enganar. Não vem como ministros da injustiça, como filhos do diabo, mas aparentemente como servos de Deus, servos do reino, da justiça. Cristo vai dizer em Mateus 24, vão falar em meu nome, para enganar. Então essa é a característica dos últimos dias, porque o contexto desse texto é esse. Paulo está dizendo dos últimos dias, dos tempos trabalhosos, dos homens egoístas, amantes dos prazeres, orgulhosos, avarentos, desafeiçoados, desobedientes a pais e mães. Eles terão uma aparência de religião, de piedade, mas negam o poder, a eficácia da transformação que o Espírito faz na vida do novo convertido. Pois o novo convertido, ele não pode ser desobediente ao pai e mãe. Deus transforma ele em obediente ao pai e mãe. Ele pode até ser, mas quando ele nasce de novo, o Espírito vai transformar essa conduta dele. Ele não pode ser mais avarento, amar o dinheiro, porque ele agora vai amar a Deus e não as coisas do dinheiro, não o dinheiro ou as coisas de Deus, mas ele vai amar a Deus. Então a avareza subirá, o orgulho, a arrogância sairá também, porque ele vai ser humilde, porque o nosso Deus, o nosso Jesus é um Jesus humilde. Nós vemos isso no Evangelho. Mesmo sendo Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus. E nós temos que ter esse mesmo sentimento, né? Aleluia. Ele que era Deus, nem nós que somos miseráveis pecadores. Quando que nós vamos ter a cara de pau de achar alguma coisa? Se ele que era, não se achou, mas se humilhou a si mesmo. Quanto mais nós que não somos, temos que nos humilhar muito mais ainda, né? Então, ser humildes, né? Se humilhar. Os homens serão egoístas, só pensarão neles. Então nós temos que pensar em Deus, pensar no próximo, amar o próximo, amar como Cristo nos ensinou, né? Tem uma música secular que, não estou dizendo aqui que ela é correta em toda a sua parte, mas é uma música secular, acho que o pastor já ouviu, diz assim: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. É uma música secular. Agora você pega uma música de aparência de piedade, evangélica, que está bombando. Quem te viu passar na prova não te ajudou. Quando vê você na bênção, vai se arrepender. Vai estar na plateia e você vai estar no palco. Ou seja, você vai estar exaltado lá no palco, né? Se aparecer, vão ver Jesus brilhando em você. E a tua vitória vai ter sabor de mel, no gosto dessa vingança, que aquela pessoa que não te ajudou vai te ver lá em cima, você vai. Então, você vê uma música secular cantando: ame as pessoas como se não houvesse amanhã, porque não vai haver, nós não sabemos, né? Eu posso odiar o pastor hoje, eu ter vingança do pastor hoje, e amanhã eu posso morrer, ou o pastor pode morrer. E aí? E a consciência? E o pecado não confessado? Então, esta música tem mais a ver, né, com o princípio do amor, com o princípio que Cristo ensinou, do que essa outra, né, que é um princípio de vingança, e a Bíblia diz que a vingança pertence a Deus, né? E a vingança não será na terra, será no juízo de Deus, né? Juízo final. Então, temos que tomar cuidado com a aparência de piedade, pois ela está dentro das igrejas, dentro do coração dos seres humanos, né? Eu sou crente, eu oro, eu jejuo, eu faço um monte de coisa, e aquilo, em vez de levar a pessoa para a humildade, leva a pessoa para o orgulho. Então não pode ser uma obra do Espírito Santo, porque a obra do Espírito Santo não leva nenhum homem ao orgulho. Pode ver a vida de Paulo: quanto mais a obra do Espírito trabalhou no coração dele, mais ele se abaixou, mais ele diminuiu. João Batista, enquanto os homens queriam exaltá-lo, sabe o que ele disse?
convém que ele cresça, Jesus, e eu diminua. Então essa é a obra do Espírito Santo. Não é levar o homem no topo, no palco, mas é levar o homem a desaparecer, para que Cristo cresça nele, apareça nele, para que Cristo se manifeste nas atitudes dele, no perdão, no amor ao próximo, na humildade, na obediência. Pois quem mais parece com Cristo? José, que perdoou os seus irmãos. Essa música secular que diz: ensina a amar meu próximo como se não houvesse amanhã. Ou essas canções, né? Eu disse essa, mas tem muitas outras, né? Então temos que vigiar, porque tem aparência de piedade, tem aparência de cristão, tem versículos da Bíblia, tem passagens, tem textos da Bíblia, muitas das vezes, nessas canções, mas são mal interpretados, são textos talvez fora do contexto, somente para beneficiar ou para agradar certo público, né? E agrada, né? Agora a questão é, mas está agradando todos os cristãos, está agradando até pessoas do mundo, está cantando isso? Então não pode ser de Deus uma coisa dessa. Porque o que é de Deus não agrada o mundo. Já começa por aí, pastor. O que é de Deus o mundo odeia. Podem ver o hino da harpa. Foi na cruz, onde um dia... Vê se é cantado na televisão. Vê se faz sucesso. Vê se o hino é bíblico, que tem base bíblica, base teológica. Vê se faz sucesso hoje no meio dos cristãos. Não faz. E nem vai fazer. Porque grande parte destes já apostataram da fé, já estão desviados da verdade há muito e muito tempo. São parte dessa geração dos tempos cabalhosos, né? E quem diz a verdade, quem prega o Evangelho do poder de Deus, não vai ser bem recebido. Nós vamos continuar aqui, Paulo vai chegar nessa parte. Aleluia. Quem quer viver em Cristo piamente vai ser perseguido, né? Então, se não há perseguição ou oposição, temos que olhar para o espelho e ver o que estamos fazendo de errado. Porque o que a nossa mensagem realmente é? Uma cantora cristã, evangélica, uma das mais famosas do Brasil, o pastor conhece, a Valadão, a Ana Paula Valadão, diante do trono. Ela disse que nós não devemos julgar os homossexuais, mas aceitá-los como eles são. Ou seja, que a igreja tem que aceitar. É mais ou menos isso. Se ele entrar lá, tem que aceitar e deixar daquele jeito mesmo. Agora, 2000 anos de cristianismo, mais de 10.000 anos, a palavra de Deus foi escrita, né? Por tantos homens de Deus, né? 10.000, que eu falo, os primeiros livros da Bíblia, né? Mas tem livros mais novos, né? De 2.000 anos, né? De Paulo, por exemplo. Será que todos esses homens estão errados? Será que 2.000 anos de cristianismo até agora, será que nenhum deles compreendeu o Evangelho? Ou é essa geração que é cega, que é surda, e é muda, tem o livro na mão, tem a Bíblia na mão, mas não entende? Aleluia. Parece que é pior do que aquela época que Jesus pregava por parábolas, eles não entendiam. Hoje o texto está aqui, muitas passagens estão explicadinhas, até mesmo algumas parábolas, Jesus explicou, a gente pode ler, mesmo assim a pessoa não entende ainda. Mesmo assim. Ou não quer entender, né? Porque prefere o pecado, a mentira e o engano. Então é esses cantores que estão aí, com algum absurdo para cantar, e para cantar heresia ainda, e o povo acha bonito, né? O povo acha que está nas nuvens, mal sabe que estão trazendo própria condenação para a sua vida, né? Porque eu vou dizer algo, esse pastor concorda comigo. Um cristão que vai num show evangélico, para mim já está errado, porque ele está dando apoio para aquilo. Está dando apoio para aquela comercialização da fé, para aquela palhaçada, para aquilo que não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com o reino de Deus, mas com o Evangelho, mas sim com o mundo. Popstar, né? É igual diz aí no Sabor de Mel, volta nele de novo. É o palco, né? Eles querem o palco e a plateia. Quem não te ajudou, pastor, tem que estar na plateia e você no palco, ou seja, púlpito. Que é isso? Púlpito é coisa do passado. Congregação, sentado, não.
Agora é plateia. Por quê? Porque virou um espetáculo o Evangelho para esse povo. Virou um show, virou um negócio, um teatro, né? Porque o que tem em palco é teatro, né, pastor? O que tem em palco é palhaço, é circo, é teatro. Na igreja não tem palco. Até tem muitas igrejas que são construídas hoje, nem púlpito tem mais, pastor. É um verdadeiro show. Tem luzes, apaga as luzes na hora do louvor, né? Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Estou aqui criticando somente ou querendo ser melhor, não. Aleluia. É com dor no coração que nós falamos isso, porque nós não temos prazer em falar isso, mas é necessário. Necessário porque está abrindo os olhos. Se abrir os olhos só de um já está bom, né? Amém. Então, amém. A grande verdade é essa. Eles têm aparência de piedade, mas negam o poder do Evangelho. Foge também destes, né? Por isso que eu não tenho que ir no show. Tem que fugir dessas coisas. Sumir, sair de perto. Não participar. Um teólogo chamado A.W. Pike disse assim: não vá à igreja do apóstolo. Não vai, não lhe dê apoio financeiro. Porque se você fazer isso, você está pecando. Você está apoiando algo que não é de Deus. Não vá, nem dê seu dízimo, nem sua oferta. Não vá, não participe disso. Sai do meio disso. Porque é a ordem da palavra de Deus. É a ordem do Senhor. Verso 6. Foge deles. Por quê? Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. É o verso 6 e 7. Vou ler na tradução. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Então, esses falsos mestres, esses tipos de homens dos tempos trabalhosos, dos últimos dias, eles penetram em casas, penetram através da televisão, de uma falsa pregação. Hoje é muito mais fácil do que naquela época. Através de um programa na rádio, onde é dado ênfase à teologia da prosperidade, né? Principalmente nos meios de comunicação, ela é propagada, né? Pelas casas, e levam mulheres, ou mulherzinhas, né, como diz na Bíblia aqui, mulherinhas, que estão já carregadas de pecados, carregadas de várias paixões. Ou seja, se a teologia da prosperidade, se o show gospel faz sucesso no Brasil, é porque o coração desse povo está carregado de várias paixões. Por isso que eles são facilmente seduzidos por um engano, facilmente seduzidos pela mentira. É igual restaurantes. O pastor vai entender onde eu vou chegar. O pastor gosta de comida chinesa, eu gosto de comida japonesa. E tem 4 restaurantes na cidade. Um de comida chinesa, outro de comida brasileira, outro de comida chinesa, outro de comida italiana. Qual que o pastor vai? Comida que o pastor gosta, que é a chinesa, né? E eu vou na japonesa. Então, se esse tipo de comida é dado nas igrejas, é dado nas televisões e a multidão vai atrás, é porque o interesse delas é isso. Isso é óbvio. Isso é só usar a lógica, né? Deus nos deu inteligência para nós pensarmos, né? Cristo deu-nos um novo coração, mas não tirou de nós a nossa mente, né? Amém. Ele nos deu a mente de Cristo para pensarmos, para não sermos burros, né? Desculpa a expressão, mas é a grande verdade, né? Então, a culpa é dos falsos mestres, a culpa é das falsas igrejas, a culpa em parte mas em parte também é do povo, né? O texto está claro aqui, ó. Porque entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar, ou seja, levar pela palavra, né? Cativar, chamar a atenção de mulherinhas
ou homens, ou jovens, sobrecarregados de pecados, conduzidos de várias paixões. Ou seja, eles vão conseguir levar com as palavras, vai conseguir causar atração, cativar. O que é cativar? Prender, né, nos seus julgos religiosos pessoas que estão sobrecarregadas de pecados. E o que mais nós temos é pecados, né? O que mais o homem tem, a mulher tem, é o pecado. De várias paixões. Então, se não for a graça, a misericórdia de Deus, isso acontecerá, né? E está acontecendo com a geração atual. Pessoas carregadas de várias paixões, né? A paixão de casar-se, de dar em casamento, a paixão de enriquecer-se, né? De prosperar, que é comprar e edificar, né? E a paixão do prazer, né? Que é festejar, é comer, beber, casar, dar casamento, sexo, a paixão do prazer também. Então, é dessas paixões que o inimigo tem trabalhado, né? Essas várias paixões, né? A estratégia do adversário é essa. O Brasil é um país alvo do inimigo. Por quê? Porque muita gente pobre no Brasil, muita gente doente, o sistema de saúde é horrível. Então o meio fácil de um engano entrar é através dessas áreas. A área financeira é a área da saúde, né? Das curas divinas, né? Então muitas das vezes é o inimigo que está. Eu não vou aqui blasfemar contra o Espírito Santo, porque pode ser Deus que está usando muitos homens aí, não vou citar nomes, mas devemos tomar cuidado, porque há muitos milagres hoje, há muitas prosperidades hoje, muitas pessoas se enriquecendo na igreja hoje, mas não é Deus que está dando, é o diabo, é o engano, é a mentira, é o falso ensino, para levá-los à condenação. Então nós temos que tomar cuidado aqui. Não estou dizendo que é na igreja A ou que é o líder tal, mas estou dizendo que temos que tomar cuidado, porque falsos profetas farão grandes sinais para enganar as pessoas, né? Então, é um cumprimento da profecia, né? O que eu conselho meu é se acautelar, é se humilhar para Deus, é buscar o poder do Evangelho, não esse falso poder, né? Essa falsa piedade que é oferecida hoje. Então eles vão entrar em casas, em coração de pessoas, mulheres, homens, que já estão inclinados a essa prática, né? Que já gostam dessa comida, né? Já gostam desse tipo de veneno, né? De alimentação. Eu falo veneno porque é um veneno, né? Do inimigo para levá-los ao engano. Verso 7. Que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Ou seja, aprender sempre não significa que é uma coisa boa. Não significa, porque tem gente que aprende sempre, vai em várias igrejas sempre aprendendo, mas nunca chegou ao conhecimento da verdade. A verdade é fácil de ser aprendida, né? E depois que ela ser aprendida, é só nós vivermos ela e irmos nos aprofundando nela. Que é uma só. O Evangelho é simples. É transformar o homem numa nova criatura. Eu já disse aqui, vou repetir. É transformar numa nova criatura para que ele seja semelhante a Cristo. Ou seja, só ler o Evangelho, as cartas, e você vai ver as características que tinha Jesus, e você vai examinar a sua vida, se você tem ou não. E vai buscar Deus, buscar o do Espírito de Deus, para que haja essa transformação de glória em glória, e da imagem do Senhor. Isso é o Evangelho, a verdade do Evangelho. Então nós temos que se aprofundar nisso, nessa salvação, né? Operar a vossa salvação, diz a Bíblia, é em Filipenses, eu acho, com temor e temor. Ou seja, esse é o nosso alvo, mas isso é chato hoje, né? Eu vou na igreja todo dia o pastor prega o Evangelho, todo dia o pastor fala a mesma coisa, que tem que nascer de novo, que isso, que aquilo. Não tem uma comida nova, quero uma comida diferente. Então ela não quer o pasto mais da palavra, pasto verdejante. Ela quer as bolotas do porco, né? Ela quer os atrativos do mundo, os banquetes de Nabucodonosor, mas não quer a palavra sadia de Deus, a palavra santa de Deus.
Ela quer os manjares do reino, mas não quer fazer como Daniel, se alimentar das coisas boas, né? Das coisas de Deus. Então por isso que tem gente que aprende sempre, mas nunca chegou ao conhecimento da verdade, né? Aprende sempre. Vai numa igreja, aprende a doutrina de determinar. Tem que determinar dentro. Mas nunca chegou ao conhecimento da verdade. Vai na outra e já aprende que não é determinar. Tem que fazer algo mais, tem que colocar Deus na parede. Aí vai na outra, aprende que tem que barganhar com Deus, tem que dar mais para Deus dar mais. Aí vai em outra, aprende que para ser crente tem que ter saia, não pode cortar uma ponta do cabelo, tem que cobrir tudo e só ela vai para o céu. Então quanta gente está assim a vida inteira, né? Pulando de galho em galho, passando de porta em porta, aprendendo sempre doutrina dos homens, doutrinas dos demônios, doutrinas heréticas, costumes de igreja, mas não chegam ao simples conhecimento da verdade, que liberta o homem do engano. Por quê? Porque são levados de várias e várias paixões, né? Verso 8. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, reprobos quanto à fé. Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Verso 8 e 9. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. Resistência à verdade, né? Há uma marca dessa geração, né? Aleluia. Resistência, marque bem isso, resistência à verdade. Eles ouvem a verdade, mas resistem à verdade, porque eles preferem as coisas fáceis, as mentiras, as coisas que agradam a carne deles e não que agrada a Deus. Então eles resistem à verdade, resistem ao poder de Deus, né? Assim como Moisés, que estava revestido de Deus, do seu poder, tinha recebido uma ordem de Deus, mas alguns resistiram, né? Janes e Jambres, embora seus nomes não sejam mencionados no Antigo Testamento, é provável que se trate dos dois magos egípcios que se opuseram a Moisés. Segundo a tradição judaica, eles se passavam por prosélitos judeus, instigaram o culto ao bezerro de ouro e foram mortos com o restante dos idólatras. O fato de Paulo tê-los escolhido como exemplo pode indicar que os falsos mestres em Éfeso estavam praticando sinais e prodígios enganosos. Então, Janes e Jambres provavelmente não tem no Antigo Testamento. Esses nomes são da tradição judaica e, segundo eles, esses homens eram magos egípcios que viram os sinais, que resistiram a Moisés, né? Talvez pode ser aqueles que jogou os cajados e viraram cobra, né? Imitaram alguns sinais ali, mas depois que eles viram que o Deus de Moisés era o Deus Todo-Poderoso mais forte, até fingiram uma falsa conversão, né? E foram com os judeus embora, né? Isso é o que a tradição diz, né? E fingiram-se ser judeus, se converteram-se a Deus. Mas lá no meio da jornada instigaram o povo, né? Junto com o povo Arão fazer o bezerro de ouro, né? Então resistiram a Moisés várias vezes. Então, quantos que hoje resistem à verdade, resistem à palavra, resistem ao Espírito Santo, à operação de Deus, resistem, são como Janes e Jambres, são homens de todo corrompido na mente, ou seja, a mente está corrompida pelo pecado, corrompida pela mentira, pelo engano. Eles não aceitam mais a verdade de Deus, a verdade do Evangelho, a verdade da glória de Deus. São reprobos quanto à fé, ou seja, são reprovados quanto à fé. Voltam atrás, diz a Bíblia Sagrada.
eles não, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será todos evidente, como também aconteceu com daqueles. Então, poderia citar o nome de vários pastores da prosperidade, da mídia, né? Que já cometeram equívocos doutrinários, heresias, erros, brigas entre eles, que só não vê quem quer, mas a todos já foi manifestado a sua avareza, o seu desvario, já foi manifestado a sua insensatez, né? Já foi, só não enxerga, porque está resistindo à verdade, não quer crer na verdade, prefere crer na mentira. Então, muita gente resistindo à verdade, mas a todos já foi manifesto a insensatez de muitos homens que dizem ser homens de Deus, ungidos de Deus, pastores, apóstolos, missionários, conferencistas, mas já foi manifestado suas falsas teologias, seus falsos milagres, suas falsas doutrinas, já foi manifestado, e é evidente, como aconteceu com James e Jambres, acontece hoje também. Então Deus dá uma chance para o povo de hoje também, só que não estão enxergando. Por quê? Porque resistem à verdade de Deus, né? Resistem à palavra, porque a mente se corrompeu pelo pecado, são reprobos quanto à fé, então resistem à verdade. Mas quem serve ao Senhor, assim como Paulo, que tinha os olhos abertos, Timóteo também tinha, e Deus mostrava para Timóteo que esses falsos mestres que estavam na igreja de Éfeso não iriam avante, mas iria ser manifesto toda a insensatez. Então a nossa oração é para que se cumpra no Brasil, se cumpra na nossa nação, isto, que todos aqueles que estão vivendo um falso evangelho, ensinando heresias e mentiras, não estou dizendo que acabe porque não vai acabar, porque é profecia, mas estou dizendo que para aqueles que são de Deus, que Deus abra os olhos, que o Espírito abra os olhos, para que mostre que estes homens não irão avante, porque a insensatez deles, das suas lideranças e igrejas, vai ser a todos evidente, vai ser mostrada a todos, né? A tradução diz: não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Então vai ser manifesto, vai ser revelado, vai ser mostrado realmente o que é, o que não é. Aleluia. Pela palavra do Todo-Poderoso. Verso 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade e paciência. Tu, Timóteo, você tem seguido, Timóteo, seguido de perto, não é de longe. Seguir Jesus de longe é fácil, seguir Jesus na beira do caminho é fácil. Temos que seguir Jesus de perto, servir, estar perto dele. Então, se tu tens seguido, Timóteo, de perto o meu ensino, ou seja, a minha doutrina, né? Há uma tradução, por isso que eu digo que doutrina é ensino. A doutrina na outra tradução está ensino, ou seja, tu tens seguido o ensino do Evangelho, Timóteo, o ensino da palavra, a doutrina da palavra de Deus. Você tem seguido também o meu procedimento, você tem imitado. Na outra tradução aqui diz modo de viver, que eu achei mais interessante, né? Ou seja, o cristão tem um modo de viver que é diferente do modo do mundo. Embora falsos cristãos possam imitá-lo, mas uma hora ou outra não irão avante, né? Vai ser manifesto que eles estão enganados e se enganando a si mesmo ou o próximo. Mas você, Timóteo, não. Você tem seguido meu procedimento, meu modo de viver, como eu tenho vivido, como eu tenho levado a obra de Deus, o Evangelho, trabalhado com as próprias mãos, dado um bom testemunho, servido a Deus de consciência pura, né? Amando o próximo, amando a Deus. Então é dessa maneira, Timóteo, que você tem que viver. Tu tens seguido também, Timóteo, o meu propósito, ou a tradução, intenção, né? Qual era o propósito de Paulo? Ele mesmo diz, era Cristo, né? O alvo dele era Cristo. O morrer para ele era lucro, porque estaria com Cristo. Mas o viver na carne era para Cristo também, era para render frutos para Cristo. Então,
a intenção da vida dele, o propósito dele era Cristo. Era pregar o Evangelho, a palavra de Deus. Então é nesse propósito que temos que imitar Paulo, né? Paulo diz, sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo, né? Então a intenção, o propósito de Paulo era essa, pregar o Evangelho. Não é ficar rico pregando o Evangelho, ficar milionário. Então quem nós vamos imitar hoje? Os pastores da alta sociedade, da mídia ou Paulo? Então cabe a cada um decidir, né, o que quer da vida, né? Muita gente está decidindo errado. Muitos pregadores jovens, infelizmente, que nós conhecemos, estão trilhando esses caminhos perigosos, né? Caminho da sedução. E infelizmente, se não se arrependerem e crerem no Evangelho, vão ser enlaçados por ele, e a condenação dele será isso, né? Por isso que vão dizer naquele dia, preguei, profetizei, curei, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Por quê? Porque o propósito e a intenção não foi Deus nem o Evangelho, mas foi a glória, o sucesso, a fama, o dinheiro, qualquer coisa menos Cristo, né? Fé. Fé está nas duas traduções igual, né? Você, Timóteo, tem seguido de perto meu estilo de vida, de procedimento, meu propósito, a vida de fé que eu tenho vivido, né? No Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Porque o justo viverá pela fé. Então você, Timóteo, tem seguido a vida de fé que eu tenho vivido. Você tem imitado isso, a vida de fé, né? Paulo vivia por fé. Ele não tinha um salário fixo. Ele não tinha uma moradia fixa. Era tipo como Abraão, um peregrino, né? Passava em várias terras, morando em tendas, talvez dormindo em casa de irmãos, né? Ou sem casas, né? Passando por fomes, lutas, perseguições, dormindo em barcos, né? Atravessando mares e oceanos. Oceano não, mares, né? Porque não tem oceano ali, é só mares pequenas, né? Mares, lagos, rios, friagem, calor de deserto, friagem de neve, perigo de animais, de ladrões, de falsos irmãos, mas pela fé você tem vencido, Paulo. Então Timóteo falou, eu vou imitar essa vida de fé também, viver por essa fé, né? Longanimidade. Longanimidade é uma característica de Deus. A Bíblia diz que Deus é longânimo. Lá em Pedro, 2 Pedro, fala que um dia para Deus é como 1000 anos como um dia, e o Senhor é longânimo, não quer que ninguém pereça, né? Mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Ele poderia ter voltado já, né? Mas ele é paciente, é bondoso, né? A paciência dele com o mal do homem é grande, né? Aleluia. Então é longanimidade. Então temos que ter essa paciência também. Vemos todas essas maldades na igreja, todos esses pecados que acontecem na igreja, mas não é para nós juntarmos um pau na barraca, não é para nós sairmos bater em todo mundo ou dizer nunca mais vou entrar na igreja, não quero saber mais de cristão, porque tem gente que toma essa atitude errada, né? Temos que ter longanimidade para suportar o mal, né, dos outros, né? Assim como Deus suporta o mal deles e o nosso também. Então a longanimidade, estilo de vida de paciência, de amor ao próximo, amor e perseverança. Ou seja, o amor é fundamental para o cristão. Jesus disse, nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então a marca de um discípulo é o amor. 1 Coríntios 13, Paulo vai dar um discurso sobre o amor. Você pode ter todos os dons, falar línguas, conhecer todos os mistérios, dar todos os seus bens aos pobres, mas se não tiver amor, nada você será. Então o amor é fundamental, né? Podemos ter todos os estereótipos, né? Dar nossos bens para os pobres, falar em línguas, orar, profetizar, conhecer muita coisa na Bíblia, aparência de piedade, mas nega o poder, né? Nega o amor de Deus, né? Então o amor é fundamental. E a perseverança, na outra tradução aqui está caridade e paciência, nessa está amor e perseverança, né? Então temos que ter o amor, a caridade, a paciência e a perseverança, né, de Deus, para seguir até o fim no caminho de Deus, ter paciência para não desanimar, não desfalecer, mas ir até o fim seguindo o projeto de Deus.
11, verso 11. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia e Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia e Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. É outra tradução, somente esse versículo. Amém. Depois continuamos nos outros dois. Quantas perseguições Paulo suportou? Aflições em Antioquia, Icônio, Listra e em muitos outros locais que ele sofreu. Mas o Senhor de todas o livrou, né? O ajudou, o fortaleceu. Né? Ou nós achamos que foi à toa que Paulo diz, lá em Filipenses 4, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Hoje é fácil, hoje virou clichê, virou jargão evangélico, né? O cristão dizer isso, o crente, não, o crente tem um dia de crente e já está dizendo esse versículo já, como se fosse algo espetacular para a vida dele, mas na prática ele não vivenciou nada do que aquele versículo diz ainda, porque o anterior está lá, 6, estar abatido, fui honrado já em muitos lugares, fui humilhado, passei necessidade, tive abundância, aprendi a viver contente com o que eu tenho, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Paulo teve diversas experiências, boas e más, ruins, negativas, positivas, experiências de abundância na vida dele material, de escassez também, de falta do alimento, da roupa. Já foi honrado em cidades que ele foi pelo povo, né? Até queriam fazer dele um deus, né? Mas também já foi humilhado, apedrejado, deixado quase nu, apanhado, lançado nos cárceres. Então, ele tinha experiência em todas as situações, por isso ele dizia, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tem gente que se tiver abundância, já não pode dizer isso mais, porque vai se orgulhar e vai se desviar, né? Por causa do muito dinheiro, da muita abundância, vai se orgulhar. E tem gente também que não pode passar pela escassez, não vai poder dizer esse versículo, porque vai blasfemar, vai murmurar, vai deixar Deus de lado. Né? Então, para dizer esse versículo, tem que ser cabra macho, né? Tem que ser ovelha macho. E se é ovelha feminina, ovelha fêmea. Né? Do contrário, não tem autoridade, não tem como dizer esse versículo. Porque só pode dizê-lo quem experimenta isso na própria vida, né? Todos os dias, toda a sua jornada. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo disse isso com fundamento e com propriedade da sua própria vida, né? Porque ele passou por perseguições e aflições, mas de todas o Senhor o livrou. E o verso 12, que é para nós, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Todos, não está falando que alguns, pastor, é todos, é todos, todos os cristãos verdadeiros, todos os cristãos que querem viver em Cristo piedosamente. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É todos, não é alguns, não é quase todos, porque se fosse a Bíblia falaria. Lá em Jesus mesmo disse que o amor de quase todos vai se esfriar. Não é de todos, mas é de quase todos, ele disse, nos últimos dias, né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos vai se esfriar. Então o Espírito Santo não erra na Escritura, não erra a inspirar esses homens a escreverem a palavra de Deus. Não errou. Então Paulo está dizendo, é todos que querem viver piedosamente uma vida cristã genuína, verdadeira, serão perseguidos. Então, se eu não tenho perseguição na minha vida, se o pastor não tem, se nós não temos, temos que abrir o olho. Alguma coisa está errada. Então nós não estamos vivendo, né? O Evangelho, vivendo
a palavra, vivendo piamente em Cristo Jesus. Então nós não estamos vivendo, né, a palavra de Deus. Porque se não há perseguição contra nós, não é perseguição porque nós falamos mal dos outros, não é perseguição porque nós roubamos ou porque nós brigamos entre igrejas. Não. É perseguição por causa do Evangelho, do nome de Cristo. Se não há, alguma coisa está errada. Porque tem isso também, né? A pessoa diz, eu estou sendo perseguido pelas pessoas, mas ela é uma pessoa que fala mal de todo mundo. Depois não quer que ninguém fale dela, então acho que não é. Essa perseguição que diz a Bíblia é aquela que Jesus disse lá em Mateus 5. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, vos injuriarem e disserem todo mal contra vós, por minha causa. Não é pela sua causa, não é pela sua justiça, não é pelas suas vontades ou pelas suas conquistas, mas é pela minha causa, por minha causa, ou seja, pelo meu nome, pelo meu Evangelho, pela minha palavra. Então, aí é que está a diferença, né? Todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É o que diz a Bíblia. Então muita gente vai viver uma facilidade, o céu na terra. Será que estão vivendo o Evangelho? Vivendo piedosamente o Evangelho de Cristo Jesus? Com certeza não estão. Porque se estão, a palavra do Senhor está mentindo, né? E Deus não mente. Não é para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Verso 3. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Deixa eu se preocupar. O impostor, o perverso, o falso profeta, falso apóstolo, vai de mal a pior, diz a Bíblia. Ele está enganando, está sendo enganado também. Enganado pelo diabo. Enganado porque vai chegar aquele dia achando que vai entrar no céu e vai ser lançado no inferno. Então, irão de mal a pior, diz a Bíblia. Porque o homem vai colher o quê? O que ele está plantando. Se eu estou plantando mentira, coisa errada, lavagem de dinheiro, falsa doutrina, o que você acha que eu vou colher amanhã? Ainda mais quando é com as coisas de Deus, que é pior. Então, Paulo está dizendo, Timóteo, fica sossegado. Se está vivendo em Cristo Jesus, será perseguido, porque todos que querem viver com Cristo piedosamente, piamente, serão perseguidos. Mas os homens maus, os perversos e enganadores, os impostores vão de mal a pior, vão enganar e vão ser enganados. Então, devemos ter essa convicção. Verso 14. Aleluia. Tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Esse vai ser o último versículo, porque o 15 e o 16, nós vamos dar um estudo especial sobre a inspiração da Escritura, a inspiração da Palavra de Deus, a veracidade da Palavra de Deus, a confirmação da Palavra de Deus. Então, nós vamos deixar o 15 e o 16 para amanhã, se eu não for trabalhar, é claro, se eu for para o próximo culto. Então, o 14 diz, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Então, a ordem de Deus, a ordem da palavra de Deus, é para nós permanecermos naquilo que nós aprendemos. Permanecermos na palavra de Deus, é claro, né? Porque se eu aprendi heresia, eu não devo permanecer nela, mas eu devo, porque Paulo está dizendo para Timóteo isso, né? Timóteo aprendeu o correto, né? Então por isso que ele tinha que permanecer naquilo. Mas se ele não tivesse aprendido o correto, não deveria permanecer naquilo. Sabe por que eu digo isso? Porque tem um não que seja errado, mas tem gente que tem o costume de orar e abrir a Bíblia, né? Talvez ela aprendeu tudo errado na vida e cai nesse versículo. E aí? Por isso que já diz na teologia, né?
texto fora do contexto vai gerar um pretexto para heresia. Então a pessoa foi espírita, foi católica, foi macumbeiro, é adepta da teologia da prosperidade, abre e cai nesse versículo aí. Então eu vou permanecer, né, nesses mesmos ensinos, né, que eu aprendi. Vou permanecer nessas mesmas práticas erradas, né? Igual os católicos dizem, eu sou católico, nasci e vou morrer católico. Ou seja, vou permanecer naquilo que eu aprendi até o fim. Só que não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo aprendeu o correto. Então quando o homem, quando o cristão, assim como Timóteo, aprende o evangelho da cruz, a palavra da cruz, que é o poder de Deus para a salvação, então deve permanecer nisso até o fim. Do que doer, custe que custar, venham quantos evangelhos falsos que vierem, quantas ilusões e tentações vierem, né? Mas ele permanece no evangelho da verdade da glória de Deus, e da verdade do reino de Deus, e não no evangelho da ilusão, né? Nos falsos evangelhos. O evangelho da prosperidade já está aí, é falso, só pelo nome. Evangelho da prosperidade. Onde tem isso na Bíblia, evangelho da prosperidade? E você vê, não é um termo que os teólogos, alguns que são contra inventaram, né? O evangelho da prosperidade. Quem inventou o termo evangelho da prosperidade são os próprios pregadores da prosperidade. Eles que inventaram, né? Então ficou o nome, evangelho da prosperidade. Só que não tem na Bíblia. A Bíblia tem o evangelho da glória de Deus, o evangelho do reino de Deus, o evangelho da verdade, o evangelho que é o poder de Deus para a salvação. A função do evangelho nunca foi dar para o homem uma vida próspera financeiramente na terra, rica, né? Podemos dizer assim. Porque quando eu falo prosperidade, essa teologia da prosperidade não é a prosperidade bíblica, né? Mas é a prosperidade de riquezas materiais, né? Que eles pregam, né? Porque a prosperidade, diz Eclesiastes, é dom de Deus, né? É um dom de Deus. Mas o que é? O contexto vai falar o que lá? Que o homem coma, beba e goze da vida com a mulher que Deus o deu. Goze dos filhos, aproveite a vida e goze do suor do teu rosto, do seu trabalho, né? Porque isso é dom de Deus. Então é isso, prosperidade é isso, é você ter a sua família, você ter o pão de cada dia, é você ter o que beber, o que comer e já está contente, né? O que vestir, né? Como está lá em 1 Timóteo, capítulo 6. Né? Isso é a prosperidade. Isso é o dom que Deus nos deu. Estar alegres nele, tanto na abundância como na escassez. A maior prosperidade é essa. A maior prosperidade é você conseguir olhar para os teus inimigos e amá-los. Quer a maior prosperidade do que essa? A maior prosperidade é te oferecer o mundo inteiro, mas você, quanto que você nega Jesus, mas você não aceitar isso e continuar fiel a Jesus. Isso é prosperidade. Prosperidade é você pregar o evangelho, ver as almas se convertendo, é você orar, ter uma vida com Deus. Tudo isso é prosperidade. Qualquer dia nós podemos até fazer um estudo bíblico sobre a prosperidade bíblica. Porque tem muitas coisas aí hoje que são aberrações, né? São enganos do inimigo para levar as pessoas à avareza, ao materialismo, né? A amarem ao dinheiro mais do que amar a Deus, né? A ser adoradores de mamão, né? E Jesus disse, não podeis servir a Deus e a mamão, as riquezas, né? Ou servirá um, ou servirá o outro, né? Então temos que permanecer no evangelho bíblico, né? No evangelho da verdade. O evangelho não é novo, ele é antigo. Tão antigo quanto a Bíblia, né? Não existe novo evangelho, nova revelação. Não existe evangelho para pobre, evangelho para rico, evangelho para prosperidade, evangelho para roqueiro, evangelho para pagodeiro, evangelho para surfista, evangelho para criança. Não existe. O evangelho é o evangelho para toda criatura igual, independente da raça, da língua que ela fala, da condição financeira ou intelectual que ela tem, ou do estilo de música que ela gosta, ou do estilo de roupa.
se é índio, ou se é surfista, ou se é roqueiro, o que for. A mensagem do Evangelho é a mesma: arrependei-vos e creiam no Evangelho. Não tem um Evangelho para cada um. O Evangelho é um só. Amém? Amém. Vamos colocar